depois. Me deram uma justificativa que eu não poderia votar porque a urna estava quebrada e nem a urna de papel para você anotar, né, manualmente não tinha. Na escola britânica, que fica no Jardim Paulistano, zona oeste da capital, 3 das 11 urnas deram problemas. Para quem desistiu de votar, o jeito era pegar o formulário da Justiça Eleitoral. Outros decidiram esperar. Também não é certo para a gente, cidadão que vem votar, cumprir o dever da gente, e o TRE, né, deixa a gente na mão. A votação só começou às 9h30 da manhã com a chegada das cédulas de papel. Mas a situação ficou crítica mesmo na Zona Leste. Aqui na Escola Estadual Maria Aparecida Giulianelli, o eleitor já encontrava o cartaz informando sobre as urnas quebradas. A gente estamos aconselhando a voltar por umas 3, 4 horas, 4h30, porque aí já dá para saber, né, o que vai fazer com ela, se não vai votar ou se vai votar. Infelizmente, nem aquela urna manual não tem para se votar. Eu acho aí uma grande falta de respeito com o eleitor. Na escola Wallace Marques, na Vila Buenos Aires, filas enormes tomaram conta dos corredores. Até 1h30 da tarde, a votação não tinha começado em 5 sessões. Um verdadeiro descaso aí perante os eleitores, né? Incompetência total. Ninguém sabia explicar o porquê da demora de urnas substitutas ou das cédulas de papel. O técnico se recusou a comentar o defeito. Você está me atrapalhando. Em Hermelino Matarazzo, 52 urnas foram trocadas em 20 escolas. Só rezando para aguentar tantas horas de espera. Bom, vamos dar aí um outro desconto, né? No total de urnas eletrônicas empregadas em todo o estado, certamente o número daquelas que quebraram é pequeno. O TRE divulgou no domingo no domingo à tarde, um balanço sobre as urnas com problemas. 638 quebradas foram substituídas por outras iguais em todo o estado. Além disso, 21 urnas eletrônicas foram trocadas por cédulas para que se fizesse a votação no sistema antigo manual. Já no interior, a votação foi bem mais tranquila. Em São Carlos, a fila começou antes da abertura dos portões. Muita gente preferiu votar logo de manhã para aproveitar o domingo. Na região do Pontal do Paranapanema, a reclamação dos eleitores foi com a falta de transporte para os locais de votação. Muitos demoraram 2 horas para chegar até a sessão eleitoral. No distrito de Rosália, região de Marília, os eleitores mostraram que a votação do primeiro turno serviu como experiência. Desta vez, ninguém teve problema com a urna eletrônica. Em Sorocaba, a votação foi tranquila e mais rápida do que justificar a ausência nas agências do Correio. Em São Roque, uma senhora de 99 anos deu uma aula de cidadania. Mesmo desobrigada por causa da idade, fez questão de votar para exercer seu direito de cidadã e prometeu voltar às urnas no ano 2000. Amanhã se censura uma coisa maravilhosa como a internet porque é um sensacionalismo, é uma novidade em relação à internet. Porque se esse menino tivesse fugido de casa por causa de correspondência, de cartinhas, isso não seria notícia, seria notícia no jornal local da cidade dele, mas em nenhum outro lugar. E ninguém pensaria em fechar o correio. Exatamente. Agora, como foi pela internet, pronto, saiu no mundo inteiro, todo mundo, tá vendo? Só que o pai das criancinhas entende como funciona o correio, os pais das atuais criancinhas talvez não saibam como funciona a internet. Mas esse que é o problema, né? E é para isso que vocês contribuíram hoje, para a gente poder entender um pouquinho melhor como funciona esse mundo virtual, por onde passa coisa muito boa, muito interessante, e também há espaço para as coisas ruins. Mas nosso programa está chegando ao fim, mas antes temos tempo ainda para rever as imagens que marcaram a semana. Na Austrália, uma imagem impressionante. Sem motivo aparente, 180 baleias encalham na costa da ilha da Tasmânia. Ambientalistas tentam devolvê-las ao mar, mas muitas delas voltam à praia. Apenas 60 sobreviveram. Na Polônia, uma cena rara. Funcionários expulsam no braço o diretor de um hospital. O prazo para ele ser substituído pelo antigo diretor já tinha se esgotado. O diretor reagiu dando um tiro para o alto. Ninguém recuou. Ele foi posto para fora assim mesmo. Nos Balcãs, as feridas da guerra. Uma multidão de bósnios sofre para reconhecer centenas de cadáveres em estado avançado de decomposição.
Os corpos foram retirados do maior cemitério clandestino já descoberto no país. A guerra entre a Bósnia e a Sérvia terminou em dezembro de 95. No Chile, na Inglaterra, as câmeras de TV registraram as reações à prisão do general Augusto Pinochet. Bem, agradecemos ao delegado da Polícia Federal, Jorge Barbosa Pontes, chefe interino da Interpol no Brasil, e a editora do caderno Informática e etc. do jornal O Globo, a jornalista. 2 policiais rodoviários foram baleados esta madrugada na rodovia Castelo Branco. Viveram momentos de horror na madrugada do dia da eleição. Informações. Pois depois do encontro com os correligionários ontem, Paulo Maluf se recolheu à sua mansão aqui na rua Costa Rica, nos Jardins, e por enquanto não há nenhum movimento aqui. A expectativa é de que ele fale nessa entrevista coletiva prevista para hoje à tarde, e as pessoas querem saber, por exemplo, como é que vai ficar o relacionamento dele com a prefeitura, com o prefeito indicado por ele, já que pela primeira vez o prefeito Celso Pitta acena com a possibilidade de retirar do seu secretariado alguns dos secretários mais próximos de Paulo Maluf. E depois de confirmado o resultado das eleições ontem, a quinta que ele perdeu de 7 que disputou, só um publicitário da campanha de Maluf falou com a imprensa. Até o fim da eleição, o candidato ainda acreditava na vitória. Bem-humorado, o candidato do PPB foi cumprimentar logo cedo os jornalistas que estavam em frente à sua casa e confiava na vitória. A expectativa de vitória é total. Confiança compartilhada pelo companheiro de partido, Oscar Schmidt, que foi dar apoio para o amigo. Vai virar, vocês vão ver. Se Deus quiser, vai virar. Os portões se abrem e o carro preto com enorme bandeira leva o candidato ao local de votação. O colégio Sacré-Cœur, na Avenida 9 de Julho, nos Jardins. Na escola, encontra o aliado político José Aristodemo Pinotti. Distribui autógrafos, abraços e beijos. Entra na sala para votar e digita o número em pé, rapidamente. A certeza da vitória agora é dupla. Vamos aguardar de maneira serena, tranquila. Tenho plena consciência de que pro bem de São Paulo a gente vai ganhar. No começo da noite, Paulo Maluf apareceu e acenou para os correligionários na porta de sua casa. Depois de confirmada a derrota, apenas uma pessoa da equipe de marketing do candidato falou com a imprensa. Talvez a gente tivesse menosprezado as forças todas que nós encontramos no segundo turno, que eram contra, e a gente não levou isso em consideração. Se houve erro, pode ter sido esse erro de avaliação. Como adiantou já a Nanda Apple, falou-se muito nesses últimos dias em mudanças no secretariado do prefeito Celso Pitta, em consequência do resultado da eleição estadual, com o prefeito se distanciando aí um pouco de Paulo Maluf. Isso é que a gente vai aguardar para ver. Um é pouco, mas dois um santo. No Brasil, nosso grande candidato agora a santo é Frei Galvão, que foi beatificado ontem pelo Papa. Até agora, a igreja conseguiu provar um milagre do religioso. Durante as comemorações da beatificação, os fiéis mostraram muita fé e devoção. Sanduíche, coxinha, bolo, cafezinho. Foi dia de piquenique no Jardim do Mosteiro da Luz. Mas gula não é pecado, quanto a maior preocupação dos devotos é alimentar a fé, no dia em que o Frei Galvão finalmente foi beatificado. Aumenta a fé? Nossa Senhora, que divino, maravilhoso. A coisa mais linda. Me emociona de falar. E a emoção transbordava na missa de ontem. Não é fácil segurar as lágrimas diante da sepultura daquele que está tão perto de se tornar santo. Para a maioria das 5.000 pessoas que superlotaram o Mosteiro da Luz, o Frei Galvão sempre foi santo. Mas o aval dado no Vaticano parece ter multiplicado a fé. Estou ouvindo pedir bastante graças para ele, que eu estou precisando de muitas. Sim, é preciso acreditar em algo superior. Gente simples, carregando seus dramas e suas doenças, que não se importa de esperar horas para receber as famosas pílulas do milagre. Eu pedi para minha sogra, que está com problema de tumores, está saindo braço. Aqui tem para 3 pessoas. Para 3 pessoas. O racionamento se justifica. Nem por milagre é possível atender tanta gente. As pílulas acabam rápido e é preciso pedir mais. Obrigado, irmão. Frei Galvão é muito poderoso. Eu vim agradecer 2 graças que eu já alcancei, né? A situação está tão difícil, né? Temos que apegar em alguma coisa, já que não dá para se apegar aos políticos, né? Agora, só falta o Vaticano reconhecer mais um milagre para o Frei Galvão ser canonizado.
E pela quantidade de pedidos deixados sobre a sepultura, não vai faltar trabalho para ele provar que merece ser o primeiro santo brasileiro. Foi lindo nosso Papa fazer uma coisa dessa. Estou emocionada. Muito obrigada para vocês. Um bom dia. Pois é, também aguarda para ser canonizada Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ela que tem a sua irmandade com sede em São Paulo, ali na Avenida Nazaré, e o templo principal na cidade de Vículo Vataro, em Nova Trento, Santa Catarina. No próximo bloco, o Santos perde, o Corinthians vence. Correntes, de forma que, inclusive, o Maluf. E o resultado final positivo como foi, muito favorável, até bastante favorável, acima da expectativa. Mas é como eu digo, ela engajou muita gente, você está aí vendo homens, mulheres, sobretudo mulheres, aí em quantidade, essa hora da noite e tal. É bom que os sabidos não saibam disso, que tem tanta mulher aqui, tem tudo pra cá. Mas é muito estimulante isso. E é essa gente aí que fez a vitória, essa gente aí que construiu a vitória. Alguns deles eu até não conheço na intimidade, não tenho grande amizade, mas todos eles é que fizeram a vitória. Afinal, e tem toda a razão de ser assim, porque o governo pertence a eles, não é de quem é eleito governador. Então é muito gratificante isso, deixa a gente muito emocionado. Obrigado. Tá bom? Valeu! O governador eleito do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, diz que vai fazer um governo sem a influência de Leonel Brizola. De me reunir na próxima quarta, não essa agora, a outra, com a bancada federal atual, para incluir emendas no orçamento da União, emendas que podem ser feitas até novembro agora, para o ano que vem a gente poder desfrutar de recursos no estado do Rio de Janeiro, recursos federais. Além da senadora Benedita, alguma outra pessoa do PT pode ter um secretariado no seu governo? Certamente, o PT vai ter um grande espaço no meu governo. O seu governo será de oposição? Não, eu vou fazer um governo pragmático. Naquilo em que eu puder colaborar com o presidente da República, não há por que ser contra, né? Mas há pontos críticos que eu discordo do governo federal. Eu considero a taxa de juros do país um absurdo. A política cambial do país equivocada. Quer dizer, a submissão do país totalmente às normas do Fundo Monetário Internacional, eu considero equivocadas. Então, agora, pragmaticamente, o presidente precisa do apoio do governador para fazer ajuste, pode contar comigo. Agora, o governo federal também tem que se ajustar. O senhor disse que pretende chamar, se ele aceitar, né, o Ciro Gomes para ser secretário de Fazenda. Isso não pode criar mais um atrito com o governo federal? Não, de forma nenhuma. Acabou a eleição, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo é homem público. Agora acabou esse negócio de partido político. O candidato derrotado ao governo do Rio, César Maia, reconheceu a derrota mesmo antes do final da apuração e definiu com elogios a vitória do adversário Antony Garotinho, do PDT. Transparente, límpida, limpa, uma vitória que começou a desenhar ainda no ano passado, nunca perdeu praticamente nenhuma pesquisa. No final de agosto a sua vantagem era uma vantagem muito grande, muito difícil de ser retirada. Eu procurei até o último dia buscar um resultado positivo, não foi possível. Eu agora, como cidadão do Rio de Janeiro, torço muito para o sucesso do governo dele, quero que ele seja bem inspirado, seja bem assessorado, tenha Deus junto com ele, porque o que nosso Estado precisa é de um governo capaz de enfrentar os problemas graves que ele tem pela frente. Com alegria, ele reconhecendo que eu fiz uma campanha limpa, realmente em momento algum eu baixei o nível da campanha, embora tivesse sido provocado. Ele mesmo tentou baixar o nível da campanha várias vezes, mas eu entendo que o eleitor ele está enjoado desse tipo de campanha de baixaria, de denúncia sem prova, de fitas que não existem, e essas coisas que não convencem mais o eleitor. Eu acho que ganhou quem apresentou propostas concretas para melhorar a vida do cidadão do seu estado. Agora, já falando como governador, quais serão as suas primeiras medidas? Minhas primeiras medidas, agora, já antes da posse, eu vou ter um encontro com a bancada federal atual, para que ela possa imediatamente preparar as emendas do orçamento da União para o ano que vem. Você sabe que agora em novembro se definem os recursos para o próximo ano. Então eu quero me encontrar na próxima quarta-feira com os deputados federais do Rio de Janeiro, em Brasília, para fazer essa negociação dos recursos federais para o estado do Rio de Janeiro.
e marcar com essa bancada um encontro de todos os prefeitos do Rio de Janeiro, da bancada federal e do novo governador, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Governador, um balanço de como é que ficou esse novo equilíbrio de forças políticas no país? Olha, o governo Fernando Henrique ganhou, mas ele perdeu espaço, porque em estados importantes a oposição venceu. Venceu no Rio, venceu em Minas, com Itamar, venceu no Sul com Olívio. Mas eu entendo, tanto a minha postura como a dos demais governadores, será uma postura de oposição pragmática. Nós não vamos fazer oposição por oposição. Naquilo que o governo contar, precisar do nosso apoio e for benéfico para o país, terá o nosso apoio. Não será um apoio nem radical, assim, um apoio total vamos dizer assim, incondicional, nem também será uma oposição sistemática, né? Vamos olhar cada ponto e o que for para o bem do nosso país nós vamos apoiar. Agora, tá? E como é que será a sua relação com os empresários? Quer dizer, seriam forças antagônicas aí? Não, de forma alguma. Você vê que com os empresários a coisa é tão boa que a minha comissão de transição vai funcionar no prédio da Firjan. O presidente da Firjan já cedeu um andar para que a minha equipe de transição trabalhe lá. Não tem nenhum tipo de antagonismo. Eu quero garantir a todos os empresários do Estado do Rio de Janeiro de que todos os investimentos que estão programados para o Estado, que venham, que serão muito bem recebidos. E o PT, o Partido dos Trabalhadores, vai ter uma participação importante. A área social do meu governo será dirigida pela senadora Benedita da Silva e eu tenho certeza que é possível perfeitamente compatibilizar o capital e o trabalho. Aliás, se não fosse possível, nós não estaríamos existindo. Porque só pode existir trabalho com capital. E o capital... Governador, o governo federal perde em estados importantes, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, mas mantém aliados na maioria dos governos estaduais. No Distrito Federal e São Paulo, vitória dos candidatos apoiados pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, Joaquim Roriz e Mário Covas. A vitória de Joaquim Roriz foi a mais apertada, ele só passou a liderar quando faltava apurar cerca de 15% das urnas. No Rio Grande do Sul, vitória do candidato do PT, Olívio Dutra, sobre o aliado do governo, Antônio Brito. E no Rio de Janeiro, o governador eleito Antony Garotinho, do PDT, já pensa na formação do secretariado e acerta a colaboração com empresários. Em Minas, Pará e Goiás, a apuração ainda não terminou oficialmente, mas os vencedores já estão definidos. Em Minas, vitória de Itamar Franco. Em Goiás, Marconi Perillo. E no Pará, o novo governador deverá ser Almir Gabriel, do PSDB. A apuração já terminou em 7 estados e no Distrito Federal. Em outros 2 estados está quase... A apuração também está encerrada. Lá, a vitória ficou com a oposição, Olívio Dutra, do PT. Pelo horário de verão, agora são 7h27. Bom, e a festa do candidato Mário Covas começou bem antes do encerramento da votação do Nascimento. Aí nenhuma surpresa, né? Tudo dentro do esperado. O candidato Paulo Maluf ontem, durante o dia, várias vezes falou numa virada, né? Digamos assim, numa revirada que aconteceria, mas não aconteceu. A surpresa foi a quantidade de urnas eletrônicas que não funcionaram em São Paulo, mais de 600, o que irritou bastante os eleitores. Mas a apuração, com apenas 2 candidatos, terminou no começo da madrugada com a vitória de Mário Covas, o primeiro governador reeleito da história de São Paulo. O candidato do PPB, Paulo Maluf, votou logo cedo e procurou demonstrar confiança. Expectativa de vitória. Vocês vão ter uma surpresa hoje do resultado da eleição. Vai dar, Maluf. Mas a surpresa esperada não veio. O governador Mário Covas também votou de manhã. Foi recebido com festa pelos eleitores. Depois de votar em 7 segundos, Mário Covas foi aplaudido. Em seguida, Covas foi almoçar no mesmo restaurante onde esteve no primeiro turno. Na saída, brincou com os jornalistas. O quê? Eu não tenho mais nada para falar. Tem que contar o que você comeu. Eu comi frango. Não é por mal não, mas foi frango mesmo. Durante todo o dia nas entrevistas, o candidato evitou o clima do já ganhou.
Mas no começo da noite, ao chegar ao comitê e receber os dados oficiais do TRE, Mário Covas acabou falando como governador reeleito. O governo do PSDB, ele terá participação eventual de outros partidos que eu apoio, mas eu não perco as minhas características. Não tem nada de coalizão, não tem nada de coalizão, nem vai ser um governo contra o governo Fernando Henrique, nada disso. O governador reeleito deverá falar com a imprensa logo mais às 10 horas. O dia seguinte a essa eleição abre um novo quadro político em São Paulo. Mário Covas, hoje, volta a estar no páreo para suceder o presidente Fernando Henrique. Marta Suplicy emergiu dessa eleição como forte candidata à prefeitura paulistana daqui a 2 anos. E a pergunta agora é qual será o futuro político de Paulo Maluf. O presidente Fernando Henrique passou boa parte deste fim de semana em São Paulo, visitou a Bienal de Artes, votou e desmentiu o aumento da previdência para trabalhadores da iniciativa privada. Seguramente sobre o INSS não existe essa preocupação, podem ficar tranquilos, os trabalhadores do Brasil não têm que se preocupar com essa questão, porque realmente eles já pagam o correspondente ao que tem que pagar para as suas aposentadorias, que são pequenas. O governador reeleito... A propósito da reeleição do governador Mário Covas, essa reeleição não foi um padrão seguido em todo o Brasil. Vários governadores que se candidataram não foram eleitos. Se candidataram, Renato, 21 governadores se candidataram à reeleição. Desses, 14 se reelegeram e 7 perderam em alguns estados importantes, como o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, para mostrar que também não era uma nomeação. Reeleição é eleição, não é nomeação. Quer dizer, é uma outra eleição. Outra eleição. Agora, a propósito do comentário do Nascimento sobre o candidato Mário Covas, se desenha uma disputa sucessória com o nome de Covas também? É evidente que Covas, reeleito governador de São Paulo, é candidato natural à sucessão. É evidente que tem outros candidatos naturais. Tasso Gereissati, por exemplo, no PSDB, também é um candidato natural, se reelegeu governador do Ceará. Agora, Covas é candidato. A reeleição de Covas tem muitos efeitos no jogo político. Em primeiro lugar, ela abate Maluf. E o PPB fica sem um líder, o partido já estava vivendo problemas, tinha diminuído a bancada nessa eleição. A tendência é que ser um líder nacional agora seja absorvido por outros partidos. E no jogo interno, dentro do governo, a vitória de Covas fortalece os tucanos contra o PFL, que, vamos lembrar, na segunda-feira passada desembarcou em peso em São Paulo, quase que para botar a faixa em Maluf. Naquela época, Maluf já estava na frente das pesquisas. Depois a coisa virou e acabou que os tucanos saíram fortalecidos. Então, isso pode ajudar a política do ajuste fiscal, quer dizer, pode ajudar a política do governo ou pode atrapalhar? Eu acho que a vitória de Covas ajuda o ajuste fiscal, porque no fundamental, em São Paulo, Covas fez um ajuste fiscal, e aliás um ajuste fiscal muito rigoroso durante o primeiro mandato. A vitória de Maluf já seria uma vitória da gastança. Mas o apoio do PFL em Brasília é importante. Não, mas isso não afeta. Tanto o PFL quanto o PSDB vão continuar no governo, vão continuar apoiando o presidente. São aquelas brigas internas entre eles ali para disputa de espaço, mas os dois estão no mesmo rumo. Bem, e agora os números do TSE em Rondônia e em Goiás, onde a apuração está quase no fim. Alexandre Garcia. Em Rondônia não houve surpresa em relação ao primeiro turno. Até agora foram apuradas 70% das urnas e José Bianco, do PFL, está na frente com 53% dos votos. Valdir Raupp, do PMDB, está com 46%. Agora, a surpresa houve em Goiás. Tanto no primeiro, está com 53% dos votos. E Iris Rezende, do PMDB, está com 46% dos votos. Leilane. Em busca de trabalho e prosperidade. Primeiro se dedicaram à produção de café. Com saudade da terra natal, adaptaram a bebida preferida e passaram a produzir vinho de jabuticaba. Agora, descendentes europeus querem marcar a história de Barriçai com outra bebida, a cachaça. A família Pirozzi é uma típica representante de descendentes italianos. A propriedade produz leite. A Pirozzi é uma típica representante de descendentes italianos. A propriedade produz leite, cereais, café e cana-de-açúcar usada na produção da cachaça. Aqui o
destilado é extraído de cana crua para manter a qualidade da bebida. A produção é artesanal. Do engenho à garapa, o caldo da cana segue para o setor de fermentação. A fermentação é a etapa mais importante no processo de fabricação da cachaça. Aqui, a garapa fica depositada em dornes. O processo leva de 12 a 28 horas, tempo suficiente para eliminar o teor de açúcar do líquido. A nossa fermentação é natural, é feita do fubá de milho. O milho é torrado, depois é moído no moinho d'água. É feito, cada vasilha dessa leva 10 kg de fubá e vai molhando com caldo de cana até criar a levedura que vai desenvolver a fermentação. E essa fermentação tem que ser bem cuidada. Toda espuma, toda sujeirinha que der na beirada desse coxo aí, tem que ser tirada 2, 3 vezes no dia, não pode deixar criar outra bactéria, senão mata a levedura que está desenvolvendo a fermentação e vai passar a dar uma produção de cachaça ruim. Os dornes, esses grandes depósitos de aço ou madeira, armazenam de 1.000 a 2.000 litros do produto. Depois de fermentado, o líquido segue para o decantador e descansa no mínimo por 3 horas. A última etapa do processo de fabricação é no destilador de aço, mas a cachaça só vai para os tonéis depois da verificação do teor alcoólico. A bebida é envelhecida em tonéis de carvalho. O destilado já foi premiado pela Firjan. No ano passado, venceu um concurso de degustação em Brasília, concorrendo com 180 marcas nacionais. A bebida, aprovada pelo governo federal, é comercializada em várias cidades. Mas os irmãos Pirozzi já estão expandindo o negócio, que tem tudo para ser mais uma tradição de Varriçai. A gente já está participando de uma feira no Japão, pensando em exportar brevemente essa cachaça. Fila, Boxer, Rottweiler, Pastor Alemão. Qual deles é o melhor cão de guarda e o mais dócil para lidar com as crianças? Para os tratadores não existe a diferença entre as raças. Todos os cães são ótimos companheiros, desde que sejam bem tratados. O tamanho não deixa dúvida. Não é qualquer ladrão que é páreo para o mastim napolitano. Ele pode até não ser muito ágil, mas é grande, forte, silencioso e dono de um faro tão aguçado que impede a entrada de drogas nas fronteiras da Rússia. O filhote pode custar até R$700. Mais popular, o pastor alemão foi criado em laboratório para ser o cão de guarda perfeito. Igor tem 1,65 m, a mesma altura que a dona, a empresária Laís Edith. E com um jeitão meio desengonçado, disputa o coração dela. Tem uma cadela, como ela foi criada sozinha, só tinha ela, e ela se apegou muito a mim, aí ela tem ciúme, realmente. Eles ficam o tempo todo ligados. Não é que ele tem ciúme, eles ficam ligados na gente. Onde a gente vai, eles querem acompanhar. Laís escolheu um pastor alemão, mas cabe ao cachorro escolher quem será o seu dono. O dono é o que cuida dele. Muitas vezes a gente vê em exposição, uma pessoa compra um cachorro, entrega a um handler e põe na pista para concorrer. Quando o cão ganha, ele vai se abraçar com o cão. O cão vê nele um estranho, aí agride. Ele conhece o dono e jamais ele ataca as pessoas que cuidam dele ou que convivem com ele. Músculos e dentes. A mordedura do Rottweiler é das mais potentes. Autoconfiante com muita personalidade, o cão tem fama de violento e agressivo, mas o dono garante que não é bem assim. Você tem que primeiro ser, como é que se diz, introduzido, apresentado ao cão, para que ele reconheça como uma pessoa da casa. Se ele reconhecer como estranho, ele vai atacar. Cara feia o tempo todo. O boxer só morde depois que consegue derrubar o estranho. Mas a raça é reconhecida por ser dócil com crianças. Em termos de criança, não tem psicólogo melhor para uma criança do que um cachorro boxer. E o que dizer de Falcão? Esse fila brasileiro de 60 quilos. Com essa cara de bonachão, ele é um dos favoritos da criançada. Você não tem medo não, um cachorro tão grande, se brincar com ele? Não, tenho medo não. Tem confiança nele? Tenho muita. Os cães fazem pose, os donos se enchem de orgulho, mas esses animais exigem cuidados e carinho. O cão de guarda ele é caracterizado por ter ojeriza estranho e afabilidade a quem lhe dedica cuidados e carinhos.
Tatuagem permanente está completamente fora da moda. Você não precisa mais se preocupar com o nome da amada tatuado no braço, porque se o namoro acabar, a tatuagem também não vai durar. A mania do filme Desconhecido, fui aprendendo trabalhando mesmo. Tem que ver muitas vezes o filme para ter sensações também. Quanto mais se vê, melhor. É uma coisa puramente emocional. Você deve ter uma sensação, fica aberto aquilo, como um cavalo que está recebendo um espírito, entendeu? Na maioria das vezes eu tenho isso na primeira vez que eu vejo a fita. Eu posso ter um ano de prazo que eu só vou trabalhar na última semana. Eu gosto de trabalhar na premência do fim, entendeu? Porque tem umas coisas engraçadas nesse negócio de fazer o cartaz, né? O Cacá, por exemplo, que é um grande criador de casos, tem um caso de cartazes que nós brigamos tanto, entendeu? Para chegar a uma conclusão, foi Trem para as Estrelas, por exemplo. Briga mesmo, entendeu? Bate-boca e tal. E caso, por exemplo, Tieta, Cacá, dá um pulo aqui porque eu tive uma ideia, eu tô achando ótimo, vamos nessa e tal. Ele viu, claro, sensacional. O Jabor é uma pessoa, né, maluca, estourada e tal. Eu Sei Que Vou Te Amar, que é um cartaz que eu acho muito bonito, ganhei prêmio com aquele cartaz e tudo mais. Fiz um layout. Ele disse, sim, Pimenta, esse layout usou um palavrão qualquer, eu já não permito que você fale assim comigo não, entendeu? Desse jeito a gente não vai conseguir trabalhar junto, nós não podemos conversar assim, entendeu? Eu peguei a palavra Bye Bye Brasil, né, que é Bye Bye Brasil, vou nessa, né? Um layout muito gostoso, eu gostei muito de fazer. Pichote foi usado, que aliás é um cartaz que eu gosto muito. Os americanos fizeram uma interpretação americana do meu cartaz. Até hoje eu me emociono, eu gosto de fazer isso, entendeu? Eu gosto muito de fazer. Uma recordação dos tempos de colégio foi a inspiração de um fotógrafo argentino para fazer o que seria apenas uma simples brincadeira com os colegas. Ele queria comparar as fotos dos velhos tempos com os amigos de hoje. A ideia começou como uma distração, mas acabou revelando trajetórias e momentos históricos. Numa exposição que está chegando ao Rio, o fotógrafo mostra como a ditadura argentina transformou a vida daquelas crianças. Esta fotografia é da turma de escola de Marcelo Brodsky. Há 2 anos ele encontrou a foto em casa. Quis saber o que tinham feito de suas vidas aqueles 32 jovens de 13 anos. Era principalmente a curiosidade que movia Marcelo. Ele foi reencontrando os ex-colegas que iam sendo fotografados. Carlos virou desenhista gráfico, Eduardo é psicólogo e músico, Patrícia médica. Mais 2 alunos daquela classe morreram durante a ditadura. Este vídeo mostra um encontro na escola onde Marcelo Brodsky estudou em Buenos Aires. Era uma homenagem aos alunos que desapareceram durante a ditadura militar na Argentina. Marcelo Brodsky já tinha começado a fotografar os ex-colegas, mas a partir deste encontro, o trabalho dele mudou um pouco. Uma foto da água barrenta do Rio da Prata em Buenos Aires, onde os corpos de presos políticos foram jogados. Fotos do irmão de Marcelo, morto durante a ditadura. A exposição mostra como acontecimentos políticos na Argentina marcaram a vida de pessoas comuns. Os 30.000 desaparecidos que teve na Argentina não era um número, assim, 30.000. Mas cada um deles era uma pessoa que tinha uma vida. Então, o trabalho assim de memória sobre cada uma dessas vidas forma parte de uma lenta reconstrução que nos permite sanear um pouco a nossa própria identidade como país e como sociedade. Uma exposição bem a propósito, agora que o general Pinochet está encontrando dificuldades jurídicas na Europa. Vamos ver agora como está a apuração nos estados do Pará, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e Goiás, onde a apuração ainda não terminou. Alexandre. Estou começando pelo Pará.